Primeiro, assim, essa pergunta logo de cara. Existe ex-Paquita? Nossa. Pra Acho sempre que Paquita, não. né? Pra sempre Pra Paquita. sempre Vocês Paquita? acham? Eu acho que não. Porque as pessoas, assim, elas encontram com a gente na rua, em qualquer lugar comum, supermercado, na porta da escola, e falam... "Ah!" De repente, uma mulher 40 a mais começa a chorar e diz, meu Deus, o meu sonho era ser Paquita. Até hoje? Até hoje. Meu pai me apresenta como Paquita até hoje, em Curitiba. Ah, é? Ele fala, minha filha é Paquita, gente, tudo bem? É assim. E aí Você tem uma geração corrige? que fala, Não, o que é de jeito Paquita, nenhum. né? E tem uma geração das mais pequenas, a minha filha tem 10 anos, que assim, o que é ser Paquita? Tem que explicar, né? Existia uma... Não, então peraí. Então vou perguntar primeiro. O que era ser Paquita? Era uma profissão ou um personagem que um profissional incorporava? Eu acho que não era profissão, mas era um trabalho. Nós tínhamos uma função dentro ali daquele programa, né? E de tudo que representava a Xuxa, porque não era só o programa, né? O programa de TV. Eram shows, eram gravações de disco, né? Os LPs. Então, isso preparava a gente tanto no palco, né? Como se portar no palco e saber que a gente não podia passar em frente às câmeras, a atenção com as crianças. Mas a Andréa Veiga diz que é uma profissão que ela inventou. A primeira Paquita, Andréa Veiga, que você entrevistou. Sim. Juliana, foi criado um personagem, assim, como é que você descreve a sua Paquita? Tinha o seu nome mesmo, era Juliana. Era Catuxa Jujuba. Catuxa A Jujuba. Xuxa batizava a gente, ela olhava pra gente e dizia, olha, você tem cara... O meu nome é Juliana, então ela falou, ai, uma Jujubinha, uma Jujubinha. E ela dizia que eu era muito doce, e Jujuba é um doce, então ela falava, é a Catuxa Jujuba. E até hoje os fãs me chamam de Jujuba mesmo, na rua, em qualquer lugar. E Bárbara, você era Barbarucha? O que você Babu. Babu! Claro, gente. Quando me chamam... Muito antes do Babu Santana, tá? sim. Ele que copiou ela. Bom, quando me chamam de Babu, eu já entendi perfeitamente que me conhece desde a época de Paquita, que me acompanha desde a época de Paquita. E então, Babu. Stephanie, tem quase 10 anos entre você e a Juliana. Era a forma igualzinha ou já tinha mudado alguma coisa na Paquita que você foi? Eu acho que cada uma de nós, inclusive das gerações, cada uma tinha a sua individualidade, assim. A gente tinha muito nosso... A gente levava... Isso que era legal do grupo, que a gente levava muito nosso jeitinho ali. Então, cada grupo tinha a sua característica do grupo e também cada uma das meninas a sua individualidade. Mas mudou muito. As meninas foram o auge, elas com certeza foram a geração mais famosa. Eu assisti muito essas duas aqui. Querendo ser igual a Sim, elas. querendo ser, elas, querendo né? trabalhar com a Xuxa. Mas eu acho que cada uma tem o seu jeito, assim, não tinha uma fórmula. O trabalho era o mesmo, né, de assistente de palco. A função era a mesma. A função. Qual era o seu nome, Stephanie? Era Stephanie. Eu podia ter aproveitado essa piada. Não podia deixar passar. Era Stephanie mesmo? Não tinha... Stephanie, Teté. Stefuxa. Teté. Stefuxa. Juliana, um dos primeiros assuntos abordados aí é o da competição. Você foi daquela safra de 1.200 meninas e para ficarem 5. Caramba, que coisa, né? E tudo criança, né? Criança tendo que viver com a frustração, a expectativa máxima. Mas a minha eleição, vamos dizer assim, porque era um concurso como se fosse um concurso de Miss, né? Já foi muito inusitado, porque imagina, eu em Limeira, um dia chego em casa, eu assisti o programa da Xuxa todos os dias, e aí chego em casa e ela está dizendo o seguinte, vamos abrir concurso para Paquita Paulista. Eu corri, peguei meu caderno, anotei o endereço, e olhei para a TV e falei, meu Deus, ela está falando comigo. Já era super fã, né? E aí passei o dia escrevendo uma carta para ser Paquita, para o concurso. Quando meu pai chegou do trabalho, eu falei, pai, me leva no correio. Ele, para que você quer ir no correio? Eu estou cansado já do trabalho. Eu falei, eu quero mandar uma carta para ser Paquita. E aí ele falou, bom, com o sonho não se brinca. 4 meses depois, meu telefone de casa toca, eu atendo numa tarde qualquer. Oi, aqui é do show da Xuxa.
Então já começou, para responder a tua pergunta, já começou tudo de uma maneira muito fantasiosa para mim, sabe? Você mandou a carta sem fotos, sem nada, só Com duas carta. fotos. Duas fotos. Duas fotos que eu roubei. 3x4, não? Tinha uma 3x4 e uma de corpo inteiro, né? Deixa eu dar um corte aqui. Tá. Corta, 11 anos de idade, passa no teste, muda de cidade, muda de escola e vai morar na casa da Xuxa, com a Xuxa. Exatamente. Deu bom? Deu maravilhoso e deu muito ruim, né? Porque, pensa, eu muito fã, eu não conseguia me agir Vinda de normalmente. Limeira, entra no meio do mundo, universo encantado da Xuxa. E no quarto ao lado dela, tomava banho de piscina com ela. E aí, um dia, o Senna foi levar você para Angra dos Reis. Não, um dia ela chegou pra mim e falou assim... Cara, mas... Olha só que surreal, gente. Jujuba, você tem biquíni? Aí eu, acho que eu tenho. Então faz uma mochila. Eu fiz uma mochila e aí... eu esperando na sala, falei, a Xuxa tá com pressa, deixa eu esperar na sala, daqui a pouco, bebê, na porta da casa dela. Quando eu saio para olhar quem é o Ayrton Senna dirigindo um carrão e foi levar a gente para Angra. Então eu fui para Angra dos Reis com o Senna dirigindo. Beco, Xuxa e você com a vela ali. E eu com a vela. E não tem um registro desse dia, só aqui na minha E o memória. Senna dirigia nas estradas como ele dirigia nas pistas, E né? a Xuxa também Como é assim, ele a Xuxa guiava também nas gosta. pistas. A Xuxa também gosta dessa velocidade. né? E eles eram muito aventureiros juntos. E eu, imagina, e ele fazia assim, ai, que curva! Que ele tem um sotaque bem paulistano, né? Eu falava, vai, para, Ayrton Senna, com sotaque muito caipira. Não era só a Xuxa, eram as meninas. Porque assim, eu não era só fã da Xuxa, eu era fã da Xuxa e das Paquitas. Porque as Paquitas, elas encarnavam o sonho das meninas que assistiam o programa. Eram elas lá, né? E Do Bial, lado. elas eram as amigas da Xuxa. As amigas da Xuxa. A Xuxa era a fada madrinha e elas eram as amigas. E o Barry fala, eu acho que meio diplomaticamente, que pode ser morena, pode ser preta. Não podia, né? Eu acho que é muito lindo o nosso grupo que ele representa, assim, de sonho, de infância. Mas tem um lado que eu acho que causou dor em crianças daquela época, que feriu a autoestima de muitas crianças ali, que foi a falta de representatividade, que o nosso grupo também virou sinônimo disso, né? Que nem a Alana falou ali na chamada, que era um padrão estético extremamente racista que era seguido ali, então... É isso que eu tenho para dizer. E a gente vai assim. tocar nesse tema no documentário. No documentário isso é abordado. Isso é né? abordado e a Xuxa faz um meia-culpa. Ela hoje... É óbvio que o mundo mudou, a sociedade mudou para melhor nesse sentido. Então, hoje seria impossível a gente não ter diversidade. Se fosse hoje feito show da Xuxa, seria tudo diferente. Mas, na época, a ideia que contavam pra gente era que as meninas tinham que ser a imagem e semelhança da Xuxa, que era uma mulher loura. Na sua geração, as Paquitas ganharam uma espécie de vida própria com as músicas. Vocês lançaram Fada Madrinha, dos Sucesso. mestres Sullivan e Massadas. E aí mudou tudo a partir dessa música, ou não? A exigência também deve ter mudado, né? Com certeza. Eu entrei, tinham acabado de lançar esse álbum, né? Que vendeu 700 mil cópias. E eu entrei logo em E seguida. vendia assim, primeira semana. Não, exatamente. É. Era platina duplo. E aí eu entrei, a Sorvetão tinha acabado de sair, que é a Andréia Faria. Aí eu entrei e já começamos a fazer shows. E aí fizemos filmes, fizemos o filme Sonho de Verão logo que eu entrei. Então, tomou uma proporção de um protagonismo maior, né? Uma ascendência maior, porque antes éramos assistentes da Xuxa e, da partir dali, todas tinham fã-clube, virou uma coisa assim mais fama, né? A gente ganhou personalidade, vamos dizer assim. Do livro publicado teve a ver com a sua Com a minha geração. demissão. Com a nossa demissão, Isso a gente vai tratar com bastante cuidado no documentário, não tinha como fugir desse assunto, que as pessoas vão cair para trás nesse momento, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, só os fãs mesmo que seguem a gente. É verdade. E foi uma oportunidade que a gente teve de explicar melhor essa história, contar melhor essa história 30 anos depois. 30 anos depois, com distanciamento, com maturidade e com
com leveza, se é que é possível dizer isso, né? Com cuidado. Foi uma grande catarse para a minha geração. Eu posso falar sobre imaginar. isso. E vocês, a troca da guarda foi no ar, né? Na gravação de um programa. E você assumiu? Você lembra da Bárbara? Eu lembro. Aliás, eu tenho uma história linda com você, não sei se você vai lembrar. A Marlene falou assim, bom, vocês a partir de hoje são ex-paquitas, vocês querem ter uma despedida? Aí todas, não, claro, a gente quer ter uma despedida. Só que, vocês vão entender melhor no documentário, assistam, porque eu não vou dar muito spoiler. Não. Mas a Marlene falou assim, aí a gente foi para gravar esse programa de despedida. E rolou um mal-entendido por conta desse livro e tinha muito ressentimento, nem a própria Xuxa, nesse momento, ela achou que a gente estava querendo destruir a carreira dela e por isso que a gente foi demitida. Saímos meio que como traidoras da história e foi muito pesado isso. E aí, quando a gente estava na fila para entrar pela última vez naquele palco, eu sempre fui a mais baixinha, eu ficava por último para entrar. E eu estava ali tentando me concentrar, era a última vez que eu ia pisar naquele lugar, eu estava muito triste, foi um dos piores dias da minha vida, assim. E a Bárbara estava na outra fila, das que iam assumir o posto, como você falou muito bem. E eu olhei para a Bárbara, eu estava me segurando para não chorar, e ela estava chorando já muito. Aí eu olhei para ela e falei, por que você está chorando? Meio ressentida, um pouco assim, eu tô saindo desse lugar, ela vai ocupar esse lugar que é meu. E você está chorando? E você está chorando? Por que você está chorando? Ela falou assim, eu estou chorando porque eu estou muito feliz de ter sido escolhida Paquita, mas eu sou muito fã de vocês e eu estou sofrendo, eu não queria que vocês saíssem. Agora você fala... Você lembra que disso? linda, gente. Foi muito bonito. E depois que ela falou isso, eu entrei no palco mais fortalecida, que eu estava tão fragilizada ali naquele momento, e vocês vão entender por quê no documentário das Paquitas, que foi bonito ela ter feito isso, ela me deu, foi sororidade, foi uma coisa, sabe, de menina para menina, e eu entrei no palco muito mais segura por causa desse olhar que ela teve para mim, foi bonito. Obrigada. Obrigada, viu? Gente, triste não pra liguei, Chuchu, hein? É muito pior. Sim, não, mas foi... É muito pior. Foi muito difícil para elas e muito difícil para a gente. E eu tenho muito essa sensibilidade de me colocar sempre no lugar do outro. Até hoje isso mexe comigo, como vocês podem ver. Foi um sonho ser escolhida Paquita, mas ter a nossa apresentação no mesmo dia, num bloco foi a despedida delas e no outro bloco foi a gente, e a gente ali nos bastidores, ali do lado, juntas, a gente não estava entendendo. Eu não estava entendendo, eu não tinha ideia do que estava acontecendo com elas, porque não estava bem explicado. Não estava. Só está explicado agora, 30 anos depois, gente. E aí você vai poder entender uma história que tem lances que ficaram recalcados durante 30 anos. Né? Exatamente. O término da sua fase de Paquita, Stephanie, coincide com o término da relação Marlene e Xuxa. Sim. Dava para sentir que alguma coisa de podre no ar, assim, que estava para acontecer, ou pegou todo mundo de surpresa? Um pouco dos dois. Pegou de surpresa porque a relação delas eu acho que já estava desgastada há muito tempo. Então a gente estava acostumado com essa relação cheia de conflitos, entendeu? Então, quando a gente ficou sabendo que elas iam romper, e eu fiquei sabendo pelo jornal, que eu vi no jornal, e foi um pouco chocante, assim, porque a gente achava que era uma parceria que não fosse romper nunca. Todo né? mundo. Tinha aquela impressão, assim. E quando rompeu, foi chocante pra gente, mas a relação sempre foi cheia de conflitos, assim, pelo menos na minha época, não sei na época Era de vocês. tensa, né? Era sempre tensa. E você estava no palco dançando Hilarie com ela quando teve um incêndio. Sim, tava. Esse dia foi horrível, assim, porque é muito triste o Xuxa Park, que foi um programa que trouxe tanta alegria para tanta gente, acabar desse jeito, né? Com uma tragédia dessas. E eu estava dançando, eu lembro que eu senti um calor nas minhas costas, assim, que é da coreografia, aquela parte que a gente está girando. Quando eu girei, eu vi o fogo, mas na nave.
Só que eu não caiu minha ficha. Foi quando a Xuxa gritou e mandou todo mundo correr que caiu a minha ficha que aquilo tinha acontecido. Foi Era como se fosse mais um efeito especial. eu né? não entendi, não tinha entendido. E foi muito caótico, bombeiro, ambulância, a Xuxa ali no chão, na entrada do Projac, com as crianças dando apoio. Acho que foi um dia muito triste para ela também. Ali eu acho que foi o começo do fim, né? Sim, acho que sim. A gente continuou com o Das Planeta. Paquitas, com certeza, né? A gente continuou com o Planeta um 2 tempo. anos. Os 2 anos. Mas o grande amor da Xuxa era trabalhar com criança. Inclusive, esse foi, eu acredito, que foi um dos motivos do conflito, da briga. Foi um deles, A ideia de ou você vai envelhecer com o seu público, ou você vai se manter com as crianças, entre outras questões. Sim.